Então, bem-vindos todos. Eu tenho dois textos aqui comigo, de dois livros preciosos, e eu queria compartilhar com vocês hoje, né? São duas leituras. A primeira é Preparando a Segunda Leitura, que é o nosso tema maior de hoje. Mas eu vou começar, então, com o Zygmunt Bauman, né? Esse livro que se chama Sobre Educação e Juventude. Os livros dele, os livros do Bauman, são fáceis de ler, sabe? Em geral, são textos curtos, são tranquilos de ler. A gente não precisa ter medo, não, porque... E esse livro em particular, como vários outros dele, ele está num formato meio de entrevista. Então, é um italiano, Riccardo Mazzeo, que vai batendo bola com ele, vão trocando ideia e tal. Então, ele é um livro, ao mesmo tempo que o cara tem toda uma formação, tem todo um academicismo, mas ele também tem uma comunicação fácil, né? Porque está nesse formato também de bate-papo, né? Então eu vou ler esse trecho e, como sempre, na nossa disciplina, vocês têm total liberdade para interagir, conversar, interromper, falar. Quem quiser botar a cara na janela, a gente fica contente, né? Deixa eu só dar uma ligeira mexidinha aqui, ó, para vocês verem a minha insígnia de russo. Eu estou russo hoje. Então, vamos lá. A pergunta que é feita para o Bauman. E aí vocês vão poder ver também como é interessante quando você tem um entrevistador, enfim, um comentarista que sabe muito também, né? Então, vamos lá. Como você afirmou num festival de economia, se o mundo está fora de ordem e os pais compensam os filhos pela falta de cuidado e atenção, comprando produtos de primeira linha, se eles próprios abandonaram os momentos de reflexão solitária em favor de multitarefas na internet, se esqueceram a arte da vida, sobre a qual o senhor falou no livro que escreveu com esse título, se não entendem que uma relação amorosa exige tempo, carinho e flexibilidade, em vez disso preferem acabar com seus casamentos sem cuidar deles, como se fosse uma planta, regando-os a cada dia, que é como tem que ser, se os adultos se baseiam exclusivamente na razão instrumental, e se não têm mais a capacidade de pensar criticamente, como podemos, então, esperar que crianças e estudantes sejam capazes de fazê-lo, dado o ar moralmente poluído que respiram e os exemplos que vêm à sua volta? Ou seja, essa é uma pergunta. Essa é a pergunta que está feita para o Bauman e que comunica diretamente com vocês, né? Basicamente, a questão é que o mundo está cheio de, vamos dizer, maus exemplos, né? E como é que a gente faz, né? O que a gente pode esperar, então, dessas novas gerações que estão vindo, ou seja, vocês, né? E aí vem a resposta do Bauman, acho fantástico. Zygmunt Bauman. Václav Havel, familiarizado, como você sabe, com um mundo de pressões e coerções poderosas e aparentemente insustentáveis, com sua vida passada alternadamente dentro dos muros das prisões e também em prisões sem muros, extraiu a seguinte lição dessa experiência. Se você quer mudar o mundo, primeiro precisa saber que canções as pessoas estão preparadas para cantar. Sendo ele mesmo poeta, Havel tendia a extrair metáforas do mundo das artes. Mas, acrescentou de imediato, não há como saber que tipo de canções as pessoas vão preferir cantar no ano que vem. O Homo sapiens destaca-se do resto da criação animal por ser indefinido e indeterminado. E, portanto, condenado à transcendência, a desafiar o status quo, a chegar acima e além. Nossos ancestrais distantes, que escreveram a Bíblia, já estavam conscientes desse destino ao estabelecer os mandamentos: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, e com dor darás à luz teus filhos, como as únicas instruções obrigatórias dadas por Deus a Adão e Eva, respectivamente, ao enviá-los ao mundo que eles deveriam habitar. A forma de vida praticada por todos e por cada um de nós é o resultado combinado do destino, sobre o qual pouco podemos fazer, embora ele seja, pelo menos em parte, um produto resumido de escolhas humanas do passado. E também produto do caráter, que podemos aperfeiçoar, reformar e recompor.
O destino delineia o conjunto de opções viáveis, mas é o caráter que as seleciona, escolhendo algumas e rejeitando outras. Não há situação que não contenha mais de uma opção. Essa regra é verdadeiramente universal. Essa regra se aplica até aos prisioneiros nos campos de concentração. Essa síntese de desqualificação total, mas mesmo lá eles têm opções ainda. Portanto, não existe uma situação sem escolha. Nenhuma situação em que não se possa fazer outra coisa no lugar do que está sendo feito. E não existe escolha, decisão ou ação sem alternativa. A convicção que tem me feito continuar procurando, pensando, escrevendo livros no curso dos anos é de que, para fazermos uso adequado da liberdade de escolha, embora reduzida, precisamos estar conscientes do leque de opções oferecido pelo destino, o momento histórico não escolhido em que nós temos que agir, e do conjunto de ações, ou melhor, formas de agir alternativas entre as quais escolher. Ao descrever sucessivas situações a que o destino nos tem lançado, tentei e continuo tentando encontrar e explicitar quais as oportunidades e quais as ameaças contidas em determinadas condições. Como resultado da minha vida estranhamente longa, não sei se vocês sabem, o Bauman morreu com 90 e poucos anos, estava bem velhinho já e produzindo, né? Como resultado de minha vida estranhamente longa, tenho tido a oportunidade de realizar essa operação numa série de condições muito distintas e não consegui encontrar uma forma de vida a que faltassem oportunidades e ameaças. Isso sempre vai existir. A forma de vida atual, em relação à qual tenho lutado para fazer um inventário nos últimos 10 anos, mais ou menos, a sociedade líquido moderna, dos consumidores, desregulamentada, individualizada, constituída num ambiente cada vez mais globalizado, não é exceção. Assim, olha essa frase. Há muitos motivos para preocupação, mas não para desespero. A sua pergunta sobre se, dadas as pressões, os modismos e peculiaridades aparentemente irresistíveis que hoje prevalecem, ainda podemos ter a expectativa ou a esperança de que nossos filhos e alunos se comportem diferentemente da maneira como a maioria hoje se comporta? A minha resposta é sim. Podemos ter essa esperança. Se é verdade, e é, que cada conjunto de circunstâncias contém algumas oportunidades e seus perigos, também é verdade que cada qual está repleto tanto de rebelião quanto de conformismo. Não nos esqueçamos de que toda a maioria começou como uma pequenina, invisível e imperceptível minoria. E que mesmo carvalhos centenários desenvolveram-se a partir de bolotas ridiculamente minúsculas. As maiores árvores, né, nasceram de algo que era minúsculo. Então, é esse o texto do Bauman que eu queria trazer para nos mobilizar para o que vem a seguir. Enfim, um texto sobre escolha, né? Não importa o que a gente esteja vivendo, passando agora, e estamos passando dificuldades que o próprio Bauman acho que jamais imaginaria quando escreveu isso. Esse texto nem é antigo, ele é recente, mas, sei lá, coisa de 6, 7 anos atrás, ninguém imaginava o que a gente estaria passando agora, né? Muito bem, mas mesmo assim temos escolhas, né? Tem coisas que a gente pode fazer. Algum comentário, por enquanto? Fiquem à vontade. Não? Pode Sem falar. abrir a câmera, eu Seria anotei bom. aqui. Não, mas pode Vou falar. abrir aqui só para ver como é que tá. Aí, tá escuro um pouco, tá da Tá iluminação do ótimo. quarto aqui. Não, beleza. Fiz algumas anotações durante quando você estava lendo o texto, mas vou falar só uma aqui, Tá, depois, se precisar, eu falo das demais. tá bom. Bem no comecinho do texto, eu anotei aqui que a gente está vivendo hoje como se fossem animais, como se a gente estivesse seguindo o nosso instinto. Eu tenho que fazer isso, isso para sobreviver. Se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Não tenho o poder de escolha. Será que tem uma segunda ocasião que eu fiz aqui, até um pouco mais para frente, eu voltaria nela. Tá. Será que hoje eu estou estudando ou trabalhando naquilo que eu queria? Ou, no meu caso, ou eu estou cursando uma área, estudando engenharia elétrica, trabalhando numa usina elétrica, porque na época eu não pude fazer faculdade, na época eu não tinha direito, na minha cidade pequena não tinha como fazer,
A única coisa que me foi ofertada, e eu agarrei isso com toda a força, foi um curso eletrotécnico gratuito. Então, era o que me cabia na época, foi a oportunidade que me deu, eu escolhi fazer isso. E estou seguindo. Talvez não seria o que eu quisesse. Talvez não era o que eu sonhei para mim trabalhar, nem estudar. Mas como eu tive essa oportunidade, agarrei e estou com ela. Estou vivendo ela, melhorando agora. Mas talvez não seja... até coloquei aqui depois também mais um aqui. Eu posso chutar o balde hoje? Hoje eu posso fazer isso? Eu tenho o poder de escolha. Eu posso fazer? Quais são as consequências caso eu faça isso comigo, com minha esposa, com a minha família? Sim, você colocou um ponto fundamental, que é a situação, o nosso entorno, né? Quer dizer, a grande questão que você levanta é que uma escolha... existem momentos na vida, e você está vivendo um, e eu certamente estou vivendo um momento até parecido com o seu, em que uma escolha que a gente faça reflete, impacta na vida de outras pessoas, não é isso? E claro que isso precisa ser levado em conta, sem dúvida nenhuma, né? Mas mesmo dentro disso, eu acho que o Bauman coloca situações, né? Tem uma imagem, eu não me lembro, lembro de ter ouvido isso numa palestra na Unicamp, de um professor, desses professores feras que viaja e tal, e o cara estava falando sobre uma palestra na Europa, eu não lembro, acho que talvez a Europa Oriental, em que ele ficou assim tocado, né? Porque era um lugar que estava enfrentando uma dificuldade muito grande, não sei se teve algum bombardeio, era uma situação meio de guerra, um negócio complicado. E ele, indo para o lugar onde ele ia se apresentar, ele viu uma criança encostada, ele fala dessa imagem, né? Uma criança sentada ali nos escombros, não sabe bem, uma ruínas de uma casa, alguma coisa assim, e a criança encostada ali, praticamente no meio do nada, lendo, com o livro sentado, encostado ali lendo. E aí ele trouxe, né, veio para a Unicamp e falou, gente, eu estou voltando, e acho que a imagem que mais ficou para mim é essa, né? Uma situação de dificuldade, com certeza, que aquele menino estava passando, e ali, no meio do nada, ele estava com o livro dele, não sei se era um caderno, um livro, alguma coisa, e ele escolheu parar e ler aquilo, né? Não sabemos o que é, mas, assim, de alguma forma, ele estava batalhando, estava, né? Ele estava exercendo ali, estava se agarrando. É o que você falou, às vezes é uma oportunidade, é uma tábua, às vezes ele ganhou, enfim, a gente não sabe, podemos imaginar, né? Mas é isso, né? Havia alguma oportunidade e para ele era agarrar e ler, estudar aquilo, né? Eu acho que isso vale para a gente, né, Tiago? Na verdade, assim, Sim. a minha vida é engraçada porque eu fiz várias coisas diferentes, né? Eu me formei em música, depois em física, duas coisas que as pessoas acham que são diferentes, não são tão diferentes, tá? Mas, enfim, isso é uma outra conversa, porque a música tem muita física, enfim, e a física tem uma harmonia, mas é uma outra história. Mas um monte de outras coisas, né? Fui trabalhar com plantas, estudar fotossíntese. E, sabe, até hoje, pô, eu já vou... Eu não tenho 50, mas eu estou caminhando para isso, né? E aí eu me pego, às vezes, pensando, né? Puxa, mas será que esse caminho todo que eu fiz, né? Será que era isso mesmo? Será que não podia ter cortado o caminho e já começar a estudar? Por exemplo, estou dando aula hoje de humanidades, né? Falando de ciências sociais. Pô, eu comecei com música, física, biofísica, estudei um pouco de química, biologia. De repente, então, assim, será que eu não podia ter cortado o caminho? É inevitável, gente. A gente pensa coisas assim, né? E aí eu chego à conclusão, quer dizer, claro que sim, poderia, isso é verdade, mas há um sentido no que a gente vive, há um sentido na construção que a gente faz, entende? Eu acho que é importante a gente ter desenvolver vamos dizer, essa pacificação com a gente mesmo, né? Não adianta a gente se atormentar. Puxa, por que eu não virei ali à esquerda? Por que eu virei à direita, né? Fui ralar meu carro aqui. Meu, essas coisas acontecem o tempo todo, né? E me parece que a gente olhando em perspectiva, de um modo mais amplo, global, existe um sentido nas coisas que a gente faz. É possível construir um sentido, entende? O fato de você virar à esquerda ou à direita, ou fazer isso ou não fazer aquilo, talvez aquilo tenha várias opções mesmo. Na hora você não sabe exatamente, é difícil escolher, né? Pô, vai fazer vestibular, prestar vestibular para quê? Isso já é uma loucura, né? Muito jovem tem que pensar.
Mas eu acho que o sentido a gente vai construindo à medida que vai percorrendo a trajetória, sabe? Então, hoje eu entendo as minhas andanças e peregrinações por diversas áreas como fundamentais para fazer o que eu sou hoje, com todos os meus defeitos, né? Não querendo me gabar, mas assim, é um caminho pessoal, como você tem o seu, como cada um de nós tem o seu, né? Então, eu acho que a gente não deve entrar numas de certo e errado, sabe? Não é por aí. É assim, o que eu faço com esse caminho que eu estou percorrendo? Como é que eu aproveito isso? O que eu produzo a partir daqui? Eu acho que dá para a gente ter uma vida, todos nós, sabe? E falo isso do fundo do coração para vocês, porque sou assim o coroa aqui vou falar daqui a pouco do livro. O pessoal está perguntando aqui no chat. Eu sou o coroa da turma aqui, né? E assim, eu já tive essas crises, né? Que são super importantes. Mas, pô, será que sim? Será que não? E o que eu fiz? Será que vai? Bom, Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Eu estou estudando a pandemia. Eu nunca imaginei que eu ia estudar epidemiologia, pandemia, né? E aí eu me pego aproveitando conhecimentos que eu tive lá no primeiro, segundo ano de física. Estou vendo derivada de curva. Então, eu estou usando cálculo para uma aplicação que eu nunca imaginei, de verdade. Se perguntasse para mim, professor, dá 10 exemplos de aplicação de cálculo, eu ia... Não ia falar isso. Eu ia falar 10 coisas, mas não ia falar isso, entende? Então, o sentido ele vai se fazendo, né? Tá? Mas eu te parabenizo pela... Essa reflexão é importante. E ela é, assim, para cada um de nós tem a sua trajetória e a gente... É natural parar para pensar, né? Olha, eu vou comentar aqui, o Felipe perguntou sobre o texto, né? Esse texto é de um livro chamado Sobre Educação e Juventude, do Zygmunt Bauman. Depois eu escrevo aí para vocês. E, na verdade, o Bauman tem muitos livros publicados no Brasil, tem uns 25 livros. São todos livros finos, 120 páginas, 130 páginas, capítulos curtos. Esse livro aqui, ele é uma coletânea, são 20 textos bem curtinhos. Esse foi um. Eu estou lendo ele ainda, né? Eu li 11 textos, ele tem 20 textos, então ainda estou degustando. Claro que esses pequenos textos se conectam um pouco, mas dá para você ler assim como a gente viu, pegar um trecho e puxa o debate, né? Esse fim de semana eu fiquei mergulhado no Bauman e pensei, puxa, é algo que é muito legal de trazer para a galera, né? Tem muitas coisas assim que dá para trazer desse e de outros livros. Então, eu acho que mais importante que o título do livro é falar para vocês o nome do cara, né? A gente já até comentou, mas eu vou escrever aqui no chat, né? Zygmunt Bauman, um polonês que viajou pelo mundo, aprontou 1001, teve que sobreviver a diversas situações complicadas, né? E depois ele se estabeleceu na Inglaterra, acho que ele ficou muitos anos na Inglaterra. E alguns textos desse livro, inclusive, ele questiona um monte de problemas que ele vê, a Inglaterra está passando por isso, isso, isso. E quando a gente começa a ler, isso aqui 2012, tá? E a gente pensa no Brasil de hoje, você fala, cara, as pistas estavam aqui, sabe? A gente, nossa, é muito louco, cara. Você começa a ver, quer dizer, eles passaram por situações difíceis e a gente agora está vivendo o nosso momento, o mundo inteiro está olhando para nós, a verdade é essa, né? Mas, enfim, quero saber se tem mais comentários sobre esse texto e depois eu vou passar para o prato principal do nosso encontro de hoje. Mais alguém? Não? Doug uma, Doug duas. Bom, a qualquer momento vocês podem falar, tá? Então, a gente viu um texto de mais ou menos 2012, 2013, polonês, morando na Inglaterra. Agora a gente vai ler um texto de um alemão, né? E esse aqui, na verdade, é um texto que vai ser o nosso debate de hoje, né? E eu quero que vocês, na verdade, eu vou precisar de vocês, porque esse texto ele começa de um jeito e como ele vai terminar vai depender da opinião de vocês. Vocês vão precisar decidir coisas aqui, tá? Trata-se de uma peça escrita por Brecht no final de 1929 para 1930 por ali, né? E que estreou em Berlim
mas não demorou muito para esses intelectuais alemães serem obrigados a sair dali, porque estava ficando irrespirável aquele ar, né, com a subida de Hitler, enfim, estava complicado. Então eles se espalharam pelo mundo e tal. Mas, assim, meio que prevendo coisas, né? Brecht já escrevia peças muito reflexivas, as pessoas hoje falam didáticas, né? No sentido de colocar as pessoas para pensar e tomar decisões. Eu quero fazer esse exercício com vocês hoje, né? Então, o texto se chama Aquele que diz sim, aquele que diz não, tá? Vamos lá. Eu vou ler os personagens todos, eu vou fazer, é uma cena teatral, e eu vou falando quem são os personagens que estão dizendo as falas, vou tentar orientar vocês aqui quanto a isso, né? A peça tem um coro, né? Aquela fala coletiva, e aí tem os personagens, que são o professor, o menino, a mãe, os estudantes e o grande coro, as falas gerais, né? Então começa com um grande coro, um monte de gente falando. A gente podia futuramente, se a gente voltar para o presencial esse semestre, seria legal a gente fazer isso, viu? Junto, seria ótimo. Então vamos lá, o grande coro. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Então, essa primeira cena é o professor, a mãe e o menino. Começa o professor. Eu sou professor. Eu tenho uma escola na cidade e tenho um aluno cujo pai morreu. Ele só tem agora a mãe que cuida dele. Agora, eu vou até a casa deles para me despedir, porque estou de partida para uma viagem nas montanhas. É que surgiu uma grande epidemia entre nós. E na cidade, só lá, além das montanhas, moram os grandes médicos. Então, eles estão numa vila, né? E ele bate na porta. Posso entrar? O menino então vê. Mãe, o professor está aqui. O professor veio visitar a gente. Menino, por que faz tanto tempo que você não vai à escola na cidade? E o menino responde. Eu não podia ir porque minha mãe ficou doente. O professor. Eu não sabia que ela também estava doente. Por favor, então vá logo dizer a ela que eu estou aqui. O menino grita. Mãe, mãe, o professor está aqui. E a mãe sentada. Pode mandar ele entrar. E o menino então abre a porta. Entra, professor. E eles entram no ambiente. O professor fala. Faz muito tempo que eu não venho aqui. O seu filho está me dizendo agora que a senhora também ficou doente. Está melhor agora? E a mãe responde, infelizmente, não estou nada melhor, já que até agora não se conhece nenhum remédio para essa doença. O professor então diz, a gente tem que descobrir alguma coisa. É por isso que eu vim aqui, para me despedir de vocês. Amanhã eu vou partir para uma viagem através das montanhas em busca de remédios e de instruções. Porque é na cidade, além das montanhas, que moram os grandes médicos. A mãe responde, uma caravana de socorro nas montanhas. É verdade. Eu ouvi dizer que os grandes médicos moram lá, mas também ouvi dizer que é uma caminhada muito perigosa. O senhor pretende levar meu filho? E o professor responde, numa viagem como essa, não se levam crianças. A mãe diz, bom, espero que o senhor volte com saúde. E o professor, então, responde, agora eu preciso ir embora. Adeus. O professor vai saindo e o menino vai atrás dele. Professor, eu tenho que dizer uma coisa. A mãe fica só escutando. O que é, menino? Eu quero ir com o senhor para as montanhas. Menino, eu já disse para sua mãe, é uma viagem difícil, é uma viagem muito perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. Além disso, como você pode querer abandonar sua própria mãe que está doente? Fique, é melhor.
É absolutamente impossível você vir conosco. E o menino, então, entra no debate, né? Mas é justamente porque minha mãe está doente que eu quero ir com você. Para buscar para ela os grandes remédios, as instruções com os grandes médicos, esses que moram na cidade além das montanhas. Aí o professor já se preocupa, né? Bom, nesse caso eu tenho que falar com a sua mãe novamente. O professor volta. Oi, eu estou aqui de novo. O seu filho foi atrás de mim e disse que quer ir conosco. Eu expliquei que ele não poderia deixar a senhora sozinha, doente, e que, além disso, é uma viagem difícil, perigosa. É absolutamente impossível você vir conosco, eu disse para ele. Mas ele respondeu que tem que ir à cidade, além das montanhas, buscar remédios e instruções para a sua doença. E a mãe responde: eu ouvi suas palavras e não duvido do que o menino diz, que ele gostaria de fazer a caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, venha cá. Desde o dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém, a não ser você do meu lado. Você nunca saiu da minha vista, nem do meu pensamento. Por mais tempo que eu precisasse para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar algum dinheiro. E o menino responde: mãe, é verdade. É tudo como a senhora diz. Mas, apesar disso, nada vai poder me desviar do que eu pretendo fazer. Eu vou fazer a perigosa caminhada e vou buscar remédios e instruções para a sua doença lá na cidade que fica além das montanhas. O grande coro então comenta: eles viram que nenhum argumento poderia demovê-lo. Então o professor e a sua mãe disseram numa só voz: muitos estão de acordo com o erro, mas ele não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. A mãe então diz: eu já não tenho mais forças. Se assim tem que ser, vá com o professor, mas volte logo. Ou seja, primeira cena terminada, a mãe autoriza. O menino cismou que quer ir, o lugar é perigoso, é uma trajetória, eles devem morar num lugar super complicado, nas montanhas e tal. E o menino quer ir de qualquer jeito e a mãe autoriza. Né? Algum comentário por enquanto? Agora eu vou para a segunda parte. O menino tá indo com o professor e com mais uma equipe lá, com um grupo, né? Bom, segundo momento. Todos se preparam para começar a viagem. As pessoas começaram a viagem para as montanhas. Entre elas estavam o professor e o menino. Mas o menino não podia suportar tanto esforço. Ele forçou demais seu coração, que pedia retorno imediato. Começou a se cansar. Na alvorada, ao pé das montanhas, ele quase não conseguia mais arrastar os seus pés cansados. O professor então comenta com a equipe. São 3 estudantes, um menino por último, assim, levando um cantil, e o professor que estava guiando o time, né, a equipe. A subida até que foi rápida. Lá está a primeira cabana. Lá nós podemos parar um pouco. Tudo bem, nós obedecemos. Sobem todos e o menino então chama o professor. Professor, eu preciso dizer uma coisa. O que é? Eu não estou me sentindo bem. E o professor responde: pare, menino, quem faz uma viagem como essa não pode ficar dizendo essas coisas. Talvez você só esteja cansado porque não está acostumado a subir as montanhas. Pare e descanse um pouco, tudo bem. Os outros estudantes mais velhos começam a se preocupar. Parece que o menino ficou doente, hein? Está cansado demais por causa da subida. A gente vai ter que falar com o professor. Sim, perguntem. Os estudantes perguntam ao professor: nós ouvimos que o menino ficou doente e está passando mal por causa da subida. O que há com ele, professor? Você está preocupado com ele? O professor, então, tenta acalmar todo mundo. Calma, gente. Ele não está se sentindo bem, é só isso. Ele está cansado por causa da subida, não está acostumado. Os estudantes, então, insistem. Mas você não está preocupado com ele?
Um longo silêncio se faz. Os estudantes começam a conversar. Vocês ouviram? O professor está dizendo que o menino está só cansado por causa da subida. Mas será mesmo? Ele não está ficando com uma aparência meio estranha? Logo depois da cabana vem uma passagem muito estreita. Só se pode passar por ela agarrando-se à rocha com as duas mãos. Nós não podemos carregar ninguém, é impossível passar carregando alguém. O que fazer? Será que nós vamos seguir o grande costume e jogar o menino no vale? Eles gritam, com as mãos em concha. Menino, a subida da montanha lhe fez mal? O menino se levanta, ele estava sentado descansando, se levanta e fala, não, não, eu estou de pé, tá vendo? Eu não estaria sentado se eu tivesse doente mesmo? Mas logo em seguida ele passa mal de novo e se senta. Os 3 estudantes resolvem. Vamos falar com o professor. Mestre, quando há pouco perguntamos pelo menino, você disse que ele estava simplesmente cansado por causa da subida. Mas olha lá, agora ele está com uma aparência muito estranha. Olha, ele está até sentado. Parece que não consegue nem ficar de pé. É terrível dizer isso ao senhor, mas há muito tempo reina um grande costume entre nós. Aquele que não pode continuar a travessia deve ser jogado no fundo do vale. O professor, então, fica revoltado. Mas como? Vocês querem jogar esse menino no vale? Sim, é a nossa intenção. O professor, então, responde. Eu entendo, é um grande costume. Eu não posso me opor a um grande costume, uma tradição. Mas o grande costume, eu sei, também exige que se pergunte a esse que ficou doente se deve voltar por sua causa. Meu coração tem muita pena dele agora. Eu vou até ele. E com maior cuidado, eu vou lhe falar do grande costume. E os estudantes, então, faça isso, professor. Faça isso, por favor. Os estudantes, então, falam. Nós vamos perguntar se ele quer que se volte por sua causa. Porém, cá entre nós, mesmo se ele quiser, nós não vamos voltar. Nós vamos jogá-lo no vale. Eles já estão decidindo ali, nem falaram com o menino ainda. O professor já está lá perto do menino conversando. Preste atenção. Olha só, há muito tempo existe uma lei que diz que aquele que fica doente numa viagem como essa, de travessia das grandes montanhas, tem que ser jogado no vale. A morte é imediata. Mas o costume também exige que se pergunte a esse que ficou doente se deve voltar por sua causa. O costume exige que aquele que ficou doente responda: vocês não devem voltar. Se eu estivesse no seu lugar, com que prazer eu morreria e manteria o grande costume. O menino escuta aquilo tudo e responde: eu compreendo. E aí vem a grande pergunta: você exige que se volte por sua causa? Ou você está de acordo em ser jogado no vale, como exige o grande costume? O menino, então, fica um tempo pensando. E agora? E agora vocês são esse menino. O que fazer? A comunidade está sofrendo muito por causa dessa doença. Eles acham que é uma pandemia, eles não sabem que talvez seja uma pandemia mesmo, algo global. Enfim, eles estão buscando ajuda. Não tem nenhuma infraestrutura, não tem um hospital ali, não tem um médico. Eles precisam ir para a cidade grande. E a situação está colocada. Esse menino está passando mal, a mãe dele está muito doente. Então, para salvar a mãe, é que ele resolveu ir para lá. E agora a equipe tem que decidir. Ou eles continuam, e para isso tem que jogar o menino no vale e passar, ou eles voltam para o menino ser atendido na cidade, aí vão perder tempo, enfim, vão poder fazer os curativos, né? Talvez, enfim, vai atrasar toda a situação. Então, a pergunta é, o que fazer? Voltar com o menino ou
seguir, e daí esse menino está condenado. Agora, gente, eu preciso ouvir vocês, porque eu não sei que final dá para essa história. Eu preciso que vocês se posicionem aqui. Tem duas possibilidades, né? A gente pode responder isso se colocando no ponto de vista do menino, que afinal está fazendo tudo isso para salvar a mãe, ou então no ponto de vista, enfim, da comunidade, que tem os representantes ali, o que essa comunidade vai escolher, né? Eu preciso ouvir vocês. Talvez agora seja interessante vocês mandarem por escrito. E vamos fazer um combinado aqui. Vocês poderiam escrever no chat como mensagem privada, porque nesse momento é importante que cada um dê a sua opinião livremente, né? E para evitar que a gente se influencie, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui uns 5 minutinhos. Todo mundo entendeu a situação? Alguma dúvida? E eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem e escreverem aqui no chat como resposta particular, né? Resposta privada, que daí eu vou fazer aqui, eu vou avaliar o que a comunidade decidiu, né? Não pode ser feito nada que não seja pela decisão da maioria, né? Então, vou pedir para vocês... Aí vocês têm que me dizer se vocês acham que joga o menino no vale, volta, né? Volta para a cidade e salva o menino, ou continua a viagem? É isso que vocês têm que responder, né? Bom, tem uma bifurcação nisso, né? Porque, assim, uma coisa é responder do ponto de vista do menino, né? Se vocês estivessem lá e ficassem doentes, passando mal, o que vocês iam escolher? E se vocês estão nessa equipe e vem alguém passando mal, essa escolha muda? Pensem nisso. Se vocês tiverem duas respostas diferentes, escrevam assim, mas bem resumidinho para mim, aqui no chat, podem colocar o que vocês acham. Ah, não, se eu fosse um menino, eu ia querer voltar, né, ser atendido, enfim. Coloquem o que vocês acham. Ou não, eu acho que tem que respeitar o costume. Vocês me coloquem, tá? Eu vou repassar, porque algumas pessoas entraram depois, né? Então, assim, a gente está lendo uma história aqui, uma peça didática de Bertolt Brecht. É um momento de decisão de uma comunidade. Está acontecendo uma pandemia, enfim, uma epidemia naquela vila, uma vila isolada do mundo, tal, nas montanhas, um lugar deserto, um lugar difícil. Tem uma comunidade pequena e que está morrendo ali. Muitas pessoas estão doentes, né? Então, o que se coloca é uma comissão vai até a cidade, vai fazer uma travessia pelas montanhas e vai até a cidade para buscar os grandes médicos e talvez remédios, vacina, né? Alguma salvação para eles, para todo mundo, né? E o menino, a mãe dele está doente, o menino novinho resolve ir junto, mas a travessia é muito difícil, né? Então esse menino chega num certo ponto, ele não aguenta mais seguir. E eles estão bem no momento de uma transição, de uma passagem super estreita nas montanhas. Só dá para passar uma pessoa por vez, não dá para carregar um menino. Então existe um grande costume, uma tradição nessa comunidade. Numa travessia dessas, quando alguém passa mal, está doente, não vai conseguir atravessar, essa pessoa é perguntada, né? Pergunta-se a ela: você aceita ser jogado no vale como é o nosso costume? Ou a gente vai ter que voltar para a cidade para te salvar, né? E o costume, né, a grande tradição deles diz que a pessoa tem que falar: não, podem seguir viagem e podem me jogar no vale, porque eu dou a minha vida por vocês, né? Isso é o que existe. Então, o que eu quero é que vocês comentem aqui no privado, o que vocês acham que tem que acontecer aí? Se as pessoas devem voltar para tratar o menino na cidade e atrasa toda a busca da salvação ali, dessa pandemia, ou se o menino vai dar a vida mesmo e eles vão continuar a viagem, né? Eu gostaria de ouvir vocês aqui, vocês podem mandar o chat, depois a gente até abre o microfone, mas talvez no primeiro momento seria legal no chat, pensando assim, com mensagem privada, porque depois eu vou contar para vocês o que temos de resposta aqui. Eu vou até começar a anotar, porque já estão chegando algumas aqui, tá? Então, basicamente, vocês têm que pensar se continua a viagem, né? Ou se esse menino vai dar a sua vida aí pela comunidade, né?
Agora, vocês veem que no texto, os outros rapazes já estão meio que decidindo, né? Eles não têm muita... Não querem... Parece que tem uma tendência de não deixar... Não voltar com o menino, né? Eles estão ali querendo seguir o costume. Mas a gente coloca para vocês, né? Estamos no Brasil de 2021 e chegaram algumas mensagens aqui. Tá. Muito bem. Uau, tá interessantíssimo. Eu vou anotando aqui e já falo para vocês. Vou dar uns minutinhos aí, vão pensando, podem ir escrevendo. Deixa eu olhar como é que estamos. Pois é. Que bom que nós estamos gravando, porque depois eu quero guardar esses comentários de vocês, a gente pode ler, ou vocês podem falar. Mas primeiro vamos ver o que a comunidade decide, né? Vamos ver. Estou contabilizando aqui. Tá bem difícil mesmo, né? Mas eu estou anotando aqui. A gente já vai ter uma resposta. Tem bastante gente aí. Todo mundo está sabendo da história, todo mundo acompanhou. Quem chegou depois, eu fiz um resuminho. E nós estamos decidindo aqui o que fazer nessa viagem, né? Se vocês vão voltar para salvar esse menino que está passando bem mal ali, ou se segue a viagem. E nesse caso, a tradição manda jogar o menino no vale, né? Vamos ver. Ok, muito bem. Vamos lá. Já está começando a delinear um resultado aqui. Mas vamos seguir mais um pouquinho, vamos escrevendo. Uma coisa, assim, algumas pessoas estão colocando, assim, de deixar o menino ali, seguir viagem, mas não jogá-lo no vale, né? Mas a questão, essa é uma opção que não existe, na verdade, porque ali é um lugar tremendamente frio, a viagem é muito longa e assim, deixá-lo ali é praticamente condenar à morte, também não resolve a situação, sabe? Então, vamos ver o que mais. Ok. Pois é, muito complicado, né? Beleza. Acho que já temos quase uma definição aqui, mas eu tenho ainda... Precisava ouvir algumas pessoas ainda que não se manifestaram, só para poder fechar, ver se é isso mesmo. Então, alguém está perguntando para... Algumas pessoas perguntaram se tem a possibilidade de uma pessoa voltar com o menino e o restante seguir a viagem. Essa é uma possibilidade que seria o ideal, né? Mas lembrem-se, o grupo é pequeno, o lugar ali é super alto, longe, ele está basicamente no meio da viagem, então
É muito difícil voltar uma pessoa só com o menino, ou mesmo duas, carregando. É uma viagem muito difícil. É por isso que se criou o costume, né? É uma coisa assim, de que a pessoa que vai, ela meio que sai já sabendo do grande costume, né? Porque é muito difícil depois ser carregado de volta. Teria que, realmente, a situação é, para salvar esse menino, teria que voltar todo mundo. É uma equipe que é pequena já. Então, precisariam realmente se revezar ali nos cuidados e voltar. Difícil dividir a equipe, tá? Basicamente, ficariam duas pessoas para voltar, duas para ir, não é suficiente, assim, não dá. Então, beleza, deixa eu ver. Mais uma. A gente tem 19 respostas até agora. Tem 32 pessoas na sala, 31 porque eu não vou manifestar aqui, eu quero ouvir vocês. Aí complicou, pois é, né? É isso. Uma decisão mais ética. Então, vamos lá. Mais algum tempinho? Você já tem mais alguém? Eu vou dar mais um tempinho. Se estiver tranquilo, eu vou dizer para vocês o que vocês decidiram, hein? Porque como ainda falta... Eu tenho 19 votos aqui. Vamos ver. Ok. 20 opiniões. Que mais, hein? Mais alguém? A última pessoa que escreveu aqui foi a Jaqueline. Deixa eu ver. Muito bem. O Gabriel está dizendo aqui que cabe ao menino optar. Sim, é isso mesmo, né? O menino que tem que dar a palavra final. Mas e aí? Qual seria essa, né? Se fosse vocês, né? E agora? E aí eu vou ter que ler aqui, dependendo do que vocês decidirem. Vamos ver se chegou mais alguma. Já estão quase. Uma maca improvisada é muito difícil, não rola. Esse costume ele surgiu por causa disso, da grande dificuldade, né? Situações em que se tentou salvar uma pessoa e mais de uma pessoa acabou morrendo por causa dessa passagem muito estreita. Então, aí criou-se esse costume, não, ou volta todo mundo ou passa sem o menino, né? E ele vai pro... Vamos ver, que mais? Vou fechar aqui ainda, que é mais uns 2 minutinhos e a gente termina essa história. E depois, claro, a gente vai comentar, todo mundo vai poder falar. E aí, mais alguém? Quem será que... Acho que tem algumas poucas pessoas que ainda não colocaram, mas eu prometo que a gente vai ter o retorno, a resposta dessa situação daqui a pouquinho. Vamos ver. Ok, tem mais uma. E o mais incrível, gente, é que está difícil a decisão. Eu percebo que vocês estão... A comunidade aqui, nossa pequena vila, está bastante dividida. Isso eu posso dizer para vocês. Temos 21 votos. Mas se empatar, eu desempato. Mas, em princípio, eu não quero... Eu quero deixar vocês... Vamos fechar? O que vocês acham? Já deu? Tem 21 respostas. Tem uma que está um pouquinho na frente. Sim, exatamente. A Milena coloca, já que não tem jeito, abrir uma votação. É o que eu estou fazendo, né? Nós estamos aqui perto dessa passagem estreita, com o menino doente aqui, e a gente vai ter que... Estou abrindo a votação para vocês. Sou o professor, né? Vocês são a comitiva. Ok, apareceu mais uma. Então, já temos mais uma. Tá. Abriu uma pequena dianteira, uma das alternativas. Ah! Pois é, Mileiro, eu também tô que nem você. Ah! E agora? Mais um. Agora acho que parece que vocês estão começando a se decidir, está mais definido agora. Temos 23 votos e acho que agora
Mariana, você é linda, mas não tem como você voltar sozinha carregando o menino, viu, filha? Não dá. O menino é pesado, o caminho é todo cheio de pedregulhos, uma montanha, tá nevando, o negócio tá complicadíssimo. Eu agradeço muito a sua boa vontade, mas né, mais complicado. Muito bem, vamos fechar então? Vamos seguir a história? E aí eu vou, então... Tá, muito bem. A partir de agora, eu vou contar para vocês o que vocês decidiram. Deixa eu só eu... Isso mesmo. Tá bom. Lembra, o menino estava pensando, ele ficou um tempo pensando. O professor tinha perguntado para ele: você exige que se volte por sua causa ou você está de acordo em ser jogado no vale, como exige o grande costume há muito tempo, né, essa grande tradição que nós temos? E o menino, depois de uns 5 minutos pensando, todo mundo naquela expectativa, ele finalmente responde: não, eu não estou de acordo. Eu não quero ser jogado no vale. O professor, então, grita: desçam todos até aqui. Ele não respondeu de acordo com o grande costume. Os 3 estudantes descem. Ele disse não. Menino, por que você não respondeu de acordo com o grande costume? Aquele que disse A também tem que dizer B. Naquele tempo, quando perguntamos se você estava de acordo com tudo que nessa viagem poderia acontecer, você disse que sim. O menino responde: não, essa resposta que eu dei foi falsa, mas a sua pergunta foi mais falsa ainda. Aquele que diz A não tem que dizer B também. Ele pode reconhecer que o A era falso. Eu queria buscar remédio para minha mãe, mas agora eu também fiquei doente e assim não é mais possível. É uma nova situação. Diante dessa nova situação, eu quero voltar. Eu peço a vocês, por favor, vamos voltar juntos, me levem para minha casa. Seus estudos podem muito bem esperar. Os médicos podem esperar. Se há alguma coisa a aprender lá, o que eu espero, só pode ser uma coisa. É que numa situação assim, nós temos que voltar e preservar a vida de todos. Quanto ao antigo grande costume, vamos pensar juntos, eu não vejo nele o menor sentido. Precisamos é de um novo grande costume, que devemos introduzir imediatamente. A partir de hoje, teremos o costume de refletir novamente diante de cada situação. Os estudantes, então, ficam meio sem saber e perguntam para o professor: o que a gente faz agora? O que o menino disse não é nada heróico, mas ele tem uma certa razão, faz sentido. O professor, então, eu deixo a vocês a decisão do que fazer, mas eu tenho que dizer uma coisa. Se vocês continuarem a viagem, vocês vão passar o resto da vida se sentindo culpados. E se vocês voltarem, vocês vão ser cobertos de vergonha e de zombaria, porque na cidade todo mundo vai saber que vocês desrespeitaram o grande costume. Os estudantes pensam então, mas espera aí, não é vergonha ele falar em favor dele mesmo? Não. Ele está defendendo a vida. Isso não é vergonha. Os estudantes, vocês, nós, então, decidiram. Não, pensando tudo nisso, nós queremos voltar. Não vai ser a zombaria, não vai ser o desprezo de ninguém que vai nos impedir de fazer o que é de bom senso. Não vai ser um antigo costume que vai nos impedir de aceitar uma ideia justa. Vem, menino. Encoste a cabeça em nossos braços. Não faça força. Nós vamos nos revezar e todos nós vamos voltar e levar você com maior cuidado. E assim, os amigos levaram o menino e eles criaram, então, um novo grande costume, uma nova lei. Levaram o menino de volta, lado a lado, fizeram toda a viagem de volta juntos, ao encontro do desprezo, ao encontro da zombaria, mas eles iam todos juntos e de olhos abertos. Nenhum era mais covarde do que o outro. E assim, voltaram. Muito bem, foi essa a decisão que vocês tomaram. Quero dizer do fundo do meu coração agora, obrigado.
Tava morrendo de medo. Que bom que vocês decidiram certo. Para mim, assim, que eu acho que é o que tem que ser, assim, nossa, mas eu não podia interferir, né? Fiquei emocionado aqui. Essa situação que a gente acabou de viver juntos, tá então prevista na peça do Brecht, né? Ele escreveu essa peça para fazer uma provocação para estudantes mesmo, né? E levar isso por escolas, colégios, né? E parceria no crédito, claro, Milena, vocês ajudaram a escrever essa resposta. E aí ele coloca as alternativas, né, o que poderia acontecer. Então, a gente fez o nosso debate aqui, vocês escreveram, eu guardei isso, depois eu posso até publicar o chat, se vocês autorizarem, né? E o fato é que nós tivemos 14 votos para voltar e 9 votos para jogar o menino no vale e seguir viagem de qualquer jeito, né? Então, a maioria decidiu voltar e a gente tá voltando para não... Sabe por quê? Porque toda a vida importa, né? Que eu acho que é isso que a gente está dizendo, que vocês estão dizendo para mim, né? E tá gravado, hein? Ó, vou colocar no ar a nossa peça aqui, hein? Então, a Milena está comentando, tá ótimo, agora podemos conversar abertamente, né? Tá ótimo, prefiro passar vergonha do que viver com a culpa. Eu também, de verdade, Milena, nossa. A Jéssica, Brasil 2021 é para ter medo mesmo. Parcela no crédito. Eu pensei que se ele continuasse, não iria passar pela tradição. Eles optaram por começar uma nova tradição, sabe? Tá certo, novos tempos, enfim. Provavelmente, isso que se chama de grande costume, né? A gente não tem os detalhes no texto, que é de propósito isso, né? Fica a gente sem saber. Mas, assim, fica no ar o fato de que provavelmente esse grande costume, essa tradição, é uma coisa que talvez fosse secular, talvez tivesse 100, 200 anos, e era uma outra época, um outro contexto, né? É isso, Tiago. Temos que propor para todos um novo costume, né? E eu acho que vocês deram essa resposta de acordo com coisa que nós acreditamos, né? Aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém, né? Agora a gente mesmo com essa questão de distância, mas vocês entendem, né? Que a gente está junto, né? Esse é um recado que vocês estão dando. Estou super feliz com a maneira como vocês decidiram, né? Mas agora eu queria abrir para vocês comentarem também. Por favor, de microfone agora para a gente poder, né, ficar mais solto. O nome do texto, né? O Tiago está perguntando. O texto se chama Aquele que diz sim, aquele que diz não. De Bertolt Brecht. Vou mandar por escrito aqui, né? Mas seria aceito por todos, principalmente pelos que não têm a mãe doente e não passaram vergonha. Eu vou então colocar aqui, ó, o nome. Detalhe, hein? Eu vou pedir uma coisa para vocês super importante, tá, gente? Eu vou fazer essa vivência em todas as turmas de engenharia que tem essa disciplina, né? Então, eu vou pedir para vocês não contarem o resultado, tá? Vocês podem até mencionar, mas assim, não assim o que vocês decidiram, tá? Porque a decisão é melhor deixar, acho que é, né? Cada turma decidir por si. Então, eu estou escrevendo aqui Bertolt Brecht. Veja, um texto de 1930. Ou seja, ele escreveu isso há 90 anos e era uma situação de epidemia barra pandemia, enfim, uma situação de saúde complicada de toda uma comunidade. Então, está bastante atual, né? Esse texto ele foi publicado num livro de Bertolt Brecht, Teatro Completo, volume 3. Esse livro aqui, a obra toda de Brecht para teatro, ela está publicada em 12 volumes, são 12 livros fantásticos, né? Se vocês quiserem ganhar minha gratidão eterna, eu não tenho o volume 7, é o único que me falta, tá? Então, tá dada a dica aí, ó. Mas eu tenho, esse aqui é o volume 3. Então, esse aqui tem peças curtas, né? Tem alguns que são peças longas, tem a Vida de Galileu, tem um volume que é fantástico, né? Mas essa peça há muitos anos me toca fundo, tem uma cena. Fazer um pix...
Então, e aí, enfim, já discuti isso em outras comunidades, enfim, em trabalhos em voluntariados por aí. Queria ouvir vocês mais um pouquinho. A Lívia está pedindo perdão porque matou o menininho, coitado, né? Risos de preocupação. Não, tudo bem, Lívia. A comunidade decidiu. Eu espero que você esteja junto conosco, né? Você vai ajudar a carregar o menino também, né? Na hora que a gente cansar. Alguém perguntou assim para mim. Ah, então tá bom. Então beleza, está perdoado. O que iria acontecer se deixasse o menino no vale? Talvez vocês possam assistir às próximas aulas. Eu digo os outros dias que eu vou fazer essa vivência. E aí vocês podem descobrir o que eu vou. Às 9 horas agora, outra turma vai entrar aqui nesse mesmo link e eu vou passar a mesma situação, né? E eu não sei o que vai acontecer, né? O Felipe está colocando, eu achei a peça sensacional. Podem colocar para todo mundo ver, podem fazer comentário aberto agora, né? A peça é sensacional, boa para pensar sobre moral e ética. A Giovana também comentou, acho interessante que o texto mostra que com a comunidade mudando de opinião por causa do menino, é bonito isso, Giovana, belíssimo comentário. Significa que um indivíduo pode mudar a sociedade na qual ele está inserido, né? Se fosse ao contrário, estaria transmitido o modo como a sociedade pode passar por cima dos indivíduos. É verdade. O Alisson está colocando, passei por algo parecido em algumas trilhas. Já tive que carregar 2 pessoas. Felipe, e se desse empate? Então, se desse empate, eu ia votar. Eu ia decidir. Tá? Por sorte, não precisei, porque deu 14-9. Então, vocês... Agora, gozado que teve algumas pessoas que não responderam nada, né? Teve uma turma que ficou esperando para ver o que acontecia. Tô de olho, hein? Mas beleza. Se eu deixaria o menino... Não. Não consigo, gente. Eu voltaria, porque eu tenho uma filha, né? Isso muda a vida da gente, isso muda a maneira da gente ver o mundo, sabe? De verdade. Não tem como, sabe? Quando a gente pensa na relação um pai com filho, a mãe com filho, para mim, assim, eu não teria o que pensar, sinceramente. Assim. Por isso que eu não queria nem me manifestar. Eu não tenho dúvida nesse caso, sabe? Não estou dizendo que, assim, sabe, gente, não é questão de certo e errado, não tem certo e errado, é realmente uma decisão, né? Uma decisão conjunta. Mas, assim, agora que vocês já decidiram, fica aqui a minha opinião. Mas não comentem, por favor, com as outras turmas. A gente vai fazer essa vivência aí. E o pior é que eu não posso nem colocar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo, depois que a gente terminar aqui nosso papo, eu não vou colocar no ar hoje, eu vou deixar gravado, né? E aí lá para... Talvez para quarta ou quinta-feira eu coloco, tá? Que senão, né? Vai que alguém... É melhor esperar, deixar. Depois eu conto para vocês como é que as outras turmas, se houve alguma diferença, né? E aí, mais algum comentário? Ainda está cedo. Vocês querem ouvir o outro final? Uma outra possibilidade de final? Não precisa, né? Por favor. Ah, é? Eu fiquei curiosa. Curiosa. Então tá bom, então vou ler. Tá bom. Então, só para vocês, mas não comentem, né? Então eu vou ler o que acontece. É uma espécie de você decide, né? Então vamos lá. Então, retomando. E aí, menino, você exige que se volte por sua causa? Ou você vai respeitar o grande costume? E o menino, depois de muito pensar, responde: vocês não devem voltar. Menino, então você está de acordo em ser deixado aqui? Eu quero pensar mais um pouco. Sim, estou de acordo. O professor então grita em direção ao grupo. Ele respondeu conforme o grande costume. O grande coro e os 3 estudantes gritam. Ele disse sim. Vamos continuar. Os 3 estudantes param e o professor diz: agora continuem. Não parem. Vocês é que decidiram continuar. Ninguém tem coragem de continuar. O menino diz então: eu vou dizer uma coisa. Eu peço que não me deixem aqui.
e sim que me joguem no vale, porque eu estou com medo de ficar aqui sozinho. Os 3 estudantes ficam em dúvida. Mas como vamos fazer isso? Parem, eu exijo. Podem me atirar no vale. O professor fala, vocês decidiram continuar. É fácil decidir o destino, é difícil executar, né? Vocês estão prontos? Vocês vão ter que jogar o menino no vale. E os estudantes falam, sim. Então, venha, menino, encoste a cabeça em nossos braços, não faça força, nós vamos levar você com cuidado. Eles vão até a beira do abismo ali, e o menino pensa, eu sabia muito bem que nessa viagem arriscava eu perder minha vida. Foi pensando na minha mãe que eu resolvi partir. Tomem o meu cantil, ponham um remédio nele, e por favor, quando vocês voltarem, levem um remédio nesse cantil para minha mãe. Então, os amigos jogaram o menino no vale, pegaram o cantil e foram embora, lamentando os tristes caminhos do mundo e essas duras leis amargas. Pé com pé, um ao lado do outro, na beira do abismo, de olhos fechados, atiraram o menino. Nenhum era mais culpado do que o outro, todos participaram. Em seguida, jogaram pedaços de terra e umas pedrinhas e seguiram viagem. Então, esse é o outro final, aquele que vocês não escolheram. Interessante, né? Foi feito há 90 anos, isso está totalmente atual, gente, né? Mexe muito comigo. Então, eu queria trazer isso para vocês. É uma reflexão profundamente humanista, né? De cidadania também. E era isso que eu tinha para vocês hoje, né? Está aberto aqui para comentários, eu gostaria de ouvir vocês. Quem quiser pôr a cara na janela, fico feliz. Pesa bastante, né? É isso mesmo. Não tem como não pesar, né? E que tal? Vamos refletir, né? Pois é, Alisson, é isso mesmo. Nunca é fácil. Eu estou aqui pensando, cada um de nós tem as suas lembranças, enfim, as suas situações. Eu estou pensando numa grande amiga que acabou de perder um irmão nessa pandemia, né? E a dificuldade, como que é. Enfim, ela está de licença, a professora está de licença, está com a mãe nesses dias agora. E, eu acho que isso é um momento propício para a gente pensar, né? E eu acho, gente, também que isso vale para... Nós estamos vivendo uma situação aqui que as pessoas, algumas pessoas estão tomando vacina, ainda vai demorar um pouco para chegar em nós, né? E mesmo depois da vacina, sabe, gente? Essa questão da gente se cuidar é pelos outros também, né? Porque a pessoa que está vacinada, ela pode até pegar a Covid, mas ela não vai pegar de uma forma muito fraca, tranquila, não vai, o corpo vai reagir, né? Mas ela pode continuar transmitindo. Então, mesmo com a vacina, a decisão, lembra aquela história que a gente começou a conversar hoje sobre decisão, sobre escolhas, né? A gente tem a escolha de continuar se cuidando, não é pela gente só, vocês entendem? É pelos outros, né? Sim. E as crianças podem transmitir. Pois é, também tem isso, né? Também tem isso. Fala, Paola. Pode falar. Ai, tava ligado, perdão. Mas aproveita que tá ligado e comente. Ai, eu não tenho muito o que falar hoje, não. Né? De um todo, eu... Mas você voltaria com o menino? Eu voltaria, óbvio. Ah, então tá bom. Beleza. Muito bem. Carregaria ele nas costas, por experiência. O Alisson, eu tenho certeza que eu posso contar. Esse aí, eu ia já falar, começa você carregando o menino, que eu tô meio desconjuntado aqui.
E Demorou, né? já ia passar para você me ajudar, cara, sem dúvida nenhuma. Fala, Giovana. Uma coisa que eu tava pensando é sobre também como o contexto é importante sobre o Uhum. costume, né? Sim, Porque quando ele foi criado, provavelmente não tinha meios de salvar a pessoa, mesmo quando eles voltavam, não tinha remédios, não tinha tratamentos. Mas agora tem, então não teria muito motivo para jogar o menino no vale, sendo que eles poderiam conseguir um tratamento e um remédio se eles voltassem para a vila deles, né? sim, o drama que acontece é que está todo mundo ansioso por uma cura, por um tratamento, porque muitas pessoas estão na cidade, na comunidade, ali na vila, estão atingidas, né? Inclusive a mãe do menino. Então, fica aquela coisa entre a pressa, a ansiedade por uma solução, pela cura, né? E vai demorar mais se eles levarem o menino de volta. Então, existe aquela tradição. A viagem provavelmente já foi mais difícil. Talvez essa viagem realmente fosse mais complicada tempos atrás, quando criaram o tal do grande costume, né? É, Mas, enfim, se coloca a pergunta e o menino, ele teve a coragem. Veja, gente, uma coisa que se coloca às vezes é assim, mas o menino foi covarde. Não sei, acho que não, sabe? Eu fico pensando assim, que esse menino ele foi criado naquela comunidade, existe aquele grande costume, e ele teve a coragem de se posicionar, entende? Ele não deixou de falar, ele expôs, ele conseguiu argumentar num momento de grande tensão, e ele, né, falou, se colocou e aceitou a decisão dos outros, assim, vocês têm, mas tem que levar em conta isso, falou lá, né, se manifestou. Ou seja, eu acho que existe uma coragem também nisso, né? E dos outros também, porque tiveram a coragem de enfrentar a tradição, né? E tentar fazer acho um caminho que diferente. no mundo, tipo, na realidade, muita gente tomaria decisões erradas por estar sob pressão. Uhum, Acabaria não conseguindo pensar direito, né? E eles sim, conseguiram tomar uma solução. uhum. Sim, pois é. Tem isso também, né, gente? A questão do A tempo. maturidade do professor também, né? De ter alguém um pouco mais maduro também no coletivo ajuda muito. Super importante mesmo. Mas uma coisa que é interessante é que vocês reparam que o professor ele é bem ponderado, mas ele nesse momento ele deixa. Depois ele até fala, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas ele não direciona, né? Ele não usa da autoridade dele para tentar induzir. Ele respeita. Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Não, porque se fosse eu não teria. Pois é, então. Tem gente que ia ficar com aquela, né? Não teria coragem de falar, né? Enfim, difícil, né? Já pensou, Milena? Ainda bem que não foi você, pô. A menina disse que ia concordar em que jogasse ela no vale só porque ela não teria coragem de falar que não queria seguir com o costume. Ô, faz isso não. Todo mundo junto aqui, hein, moçada? Ó, se amanhã ou depois acontecer, né? Todo mundo já está de acordo, a gente já fez esse treinamento, né? Treinamento online. Já sabemos que quando a gente fizer a nossa excursão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Se precisar, a gente volta, né? Tô me lembrando tem um filme, qual que é o... sim, vocês devem ter visto, acho que chama Perdido em Marte, não é? Que o cara é o Perdido em Marte, é um filmaço. É esse Filmaço mesmo, que o cara fica para trás. o cara fica para trás. Em Marte. Gente, em Marte, pequeno detalhe, né? E ele vive de batata. Agora eu vou contar para você, esse livro, gente, é um livro maravilhoso. O filme é muito bom, o filme é bem legal. Mas o livro é muito interessante porque o autor é um cara que é envolvido com ciência, com divulgação científica, ele estudou, fez todas as contas, os cálculos, ele meio que criou as situações mesmo para ver o que seria possível fazer. Né? Ele chega à conclusão que a batata é estratégica, tá? Uma série de estudos lá que ele fez. Então é um livro assim muito bem construído. Eu recomendo muito, Perdido em Marte. E lembra que é uma viagem super longa, né? E eles estão voltando, e daí quando fica essa dúvida, né? E aí, volta ou não volta, né? Aí é pior, né? Tem que voltar para buscar, é uma salvação, assim, um resgate praticamente impossível, dificílimo, né? E eles optam, né? É tipo um ano a mais sem ver a família, sei lá, mais do que isso até, né?
E eles optam realmente por voltar, né? Verdade. Agora que me ocorreu isso, uma versão high-tech desses dilemas. São dilemas que a gente tem na vida, né? Pode acontecer de forma diferente, mas assim, essas questões, né? Se a gente abandona, se a gente volta, se a gente fica. Muito bem, gente. Ó, vocês estão 533 dias, o Thiago está colocando. Vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer. Tenho um grande orgulho dessa turma, de verdade. E eu morro de uma coisa estranha, morro de vontade de conhecer vocês, morro de saudade de vocês que eu nunca vi pessoalmente, mas assim, meu, a gente precisa se encontrar, né? Alisson, muito obrigado, né? Então vocês, assim, mais uma vez, agradeço todo mundo que mandou os comentários. Eu vou guardar esse chat aqui, né? É o famoso tamo junto, Tamo junto, é isso mesmo, né? É isso aí. together. É isso aí. Na empresa a gente falava assim quando alcançava um projeto. Uhum. Together. Não, e se você vê, gente, esses projetos espaciais, tem vários filmes também que comentam isso, né? A NASA, aquela legião de engenheiros, astronautas, um monte de gente, os técnicos todos, né? E é bonito pra caramba, porque tá todo mundo junto mesmo, né? Uma grande produção ali. Aliás, vale para outros empreendimentos, que é muita gente, é que ali é mais dramático sempre, né? Fica aquele suspense, aquela tensão, né? Que sabe que qualquer coisinha que dê errado pode causar mortes e tal. E eles comemoram muito juntos, né? Bem bonito. Mas é isso. Eu acho que a gente está aqui, está treinando, né? E está se formando, né? Todos nós, eu também. Vocês estão me mostrando coisas, eu estou aprendendo também. E eu escrevi, hoje tive estava escutando rádio, tem um rádio que eu ouço, um programa que eu ouço de manhã, de vez em quando, e aí hoje pela primeira vez eu fiz um comentário, entrei escrevi um comentário lá, e aí eu falei, ó, tem certas decisões, tá? Era também alguma coisa assim que tinha a ver com decisões, eu falava, olha, o correto seria... Mas aí era outra coisa, era sobre uma outra questão, sobre arrependimento, né? O apresentador fala, quero pedir desculpas em público porque eu falei isso, estava errado. Acabou de sair aqui uma informação super confiável, realmente, e eu estava achando que era tudo mentira, mas não, realmente, eu pedi desculpa em público, né? Eu peguei e escrevi, cara, eu escuto vocês e hoje eu acabei de ficar feliz de ouvir que tem pessoas com essa nobreza, com essa coragem de, em público, falar, não, peço desculpas, eu estava errado, né? Eu acho bonito isso. Eu falei, ó, isso seria bom que todos os políticos tivessem esse tipo de postura, né? Que reconhecessem os erros, mas, infelizmente, né, não rola. Agora, nos meus alunos eu confio, eu acho que, comentei isso, tá no site lá, eu confio mais nos meus alunos, né? Mas vamos que vamos. Outro filme bom de discutir, o Felipe colocou aqui, é o primeiro filme de Uma Noite de Crime. Não, eu não conheço. Pô, que legal. Depois me passei. O Interestelar, sim, esses filmes de ficção científica são interessantes, né? Bom, mas é isso, gente. Eu acho que eu vou ficar direto hoje, né? Tem outra turma, mas eu estou à disposição de vocês. Se vocês... Está todo mundo aqui com presença. E obrigado pelo posicionamento. Se quiserem comentar, está aberto. Senhor, tá ouvindo? Pode falar. Esse Noite de Crime aí que eu citei, Ah, que no primeiro filme acontece o seguinte. Nesse filme acontece num Estados Unidos futurista, onde eles criaram uma lei que em uma noite só você eu pode sei. cometer qualquer crime que você quiser. Aham, tá. Sem chamar a polícia, ambulância, bombeiro, essas coisas. Sim, Daí sim. acontece o seguinte, aparece a foto não, parece a história de uma família rica que Aham, nesse momento eles se escondem dentro de casa, né? aham. Aí beleza. Só que daí aparece um mendigo pedindo socorro na porta. Certo. Daí o garoto da família deixa ele entrar. Daí Aham. depois, mais tarde, aparece uma gangue lá que quer, tipo, matar o mendigo. Sim. Daí eles dão um prazo para a família libertar o mendigo para eles poderem matar. Daí Aham. fica esse dilema. Eles pegam o mendigo e dá para os caras ou eles abrigam lá. Daí, Sim, sim. Pois também tem essa questão.
Eu lembro, eu vi esse filme, sim. Eu não estava lembrando do nome. Ah, tá. Mas É assim, verdade. tipo, daí no final eles conseguem realmente pegar o mendigo, amarrar ele e tudo. Daí a mulher fala, tipo, pô, mas você tá vendo o que a gente tá fazendo? Tipo, a gente tá amarrando um cara inocente só para poder matar, só para eles poderem Então, matar. Tipo, pois é. cai a ficha deles assim, Aham, ficam, tipo, pensando, pô, verdade, hein? A gente realmente pois é. transformou num monstro só para poder Então, matar ele. exatamente. Pois é. É só isso mesmo que É eu a queria banalidade do comentar. mal. A Ana Arendt fala dessas coisas. Realmente, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que avaliar o que a gente está fazendo, né? Pô, será que a decisão... Será que eu estou, né? Às vezes perigosamente parecido daquilo que eu não queria fazer, né? Então, ficar atento mesmo. Verdade, bem colocado. E E também aí? tem assim, tipo, no comecinho do filme, ele até tem essas discussão com o filho, o pai lá da família, tem uma discussão tipo, por que que o filho pergunta para o pai, por que que tipo tem essa noite de crime? Por que que tipo as pessoas estão matando umas às outras, tipo, Aham. só para poder se libertar da raiva e tudo mais? Daí o pai fala, não, não, é assim porque tem que ser assim, filho. Então, é o grande costume, né? É o grande costume aí, ó. Cara, que coisa, verdade, né? Vamos ficar atentos, né? A gente não precisa aceitar os grandes costumes, né? Porque, né, vamos falar a verdade, tem costumes que não são, né? A coisa mais... não parecem corretos, né? Se a gente avaliar.